Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno da Tribo Concursos, professor José aqui na área com você, o seu professor de Física, para o concurso aí da PRF, né? Então, se você vai se preparar para esse concurso, vai prestar esse concurso, né? Se o seu sonho é se tornar PRF, você está no lugar certo aqui na Tribo Concursos, beleza? Então, hoje a gente vai responder questões, tá certo? Sobre física, lógico, de concursos anteriores da PRF, tá? Então, a gente vai trabalhar para você ver o nível que a banca Sebrasp, né, que tem sido a banca aí, elaboradora desse concurso, salvo engano, só teve um ano que não foi Sebrasp, né, que é a banca CESP aí conhecida. Todas as outras edições foram e eu acredito que continuará sendo, porque a banca que dá certo, que vem dando certo, é a banca realizadora da prova objetiva, dos exames de aptidão física, exame de saúde, toda aquela parada. E dentro do curso de formação você vai fazer provas. E quem é a banca? Sebrasp, beleza? Então, a gente vai responder aqui algumas questões, certo? Eu selecionei aqui algumas questões sobre a parte, né, de cinemática, tá? Diga-se de passagem, é uma parte que a banca CESP gosta muito, tá? Então a gente vai revisar um pouquinho a teoria, vamos responder essas questões com calma, de forma bem tranquilo, para que você possa entender, tá? Então, é o seguinte, o nosso compromisso aqui é com a sua aprovação. Então, se você ainda não adquiriu a melhor preparação, você vai falar com algum desses contatos aqui, ou então vai escanear aí esse QR Code e chama um dos vendedores aqui da tribo para que você adquira a melhor preparação para o concurso da PRF. Então aqui você tem, além de aulas ao vivo, né, totalmente gratuitas, você vai ter acesso a simulados, você tem acesso a questões, você tem acesso a material em PDF, você tem acesso a vídeos. Então é um curso muito completo aí, né, composto por diversos professores, contendo todas as disciplinas ali exigidas no concurso da PRF, tá? E física é comigo. Então eu vou te acompanhar até a data da prova, certo? Até a data da prova eu vou te acompanhar. Então chama um desses contatos aqui, beleza? Para você estar adquirindo aí a melhor preparação. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então vamos lá para cima responder aí as nossas questões, tá? Lembrando que se você ainda não me segue no Instagram, tá aí o meu arroba, beleza? JosielST. Então vamos lá para a nossa primeira questãozinha, né? Lembrando que a modalidade de questões da banca Sebrasp, né, que ela tem abordado aí no concurso da PRF, tá? É o modelo certo ou errado, né? Ela vai dar um enunciado e você vai dizer se aquilo está certo, se aquilo está errado. O modelo certo ou errado, ela geralmente ela adquire, né, ela cobra, ela exige aquela ideia de uma errada numa certa. Então, se você não sabe, é melhor não marcar.
Porque se você marcar e tiver certo, beleza, tu vai ganhar o ponto. Mas se você marcar e tiver errado, vai tirar um outro ponto que você teve uma dificuldade para acertar. Então a estratégia, né, na prova da PRF é essa. É se você não tem certeza, se você não sabe, não marque. Porque naquela questão da dúvida ali, de repente você erra. Aí você vai, além de não ganhar esse ponto que você errou, você ainda vai perder um outro que você acertou. Então, muitas vezes ali o candidato sai devendo ponto, né, como a gente diz. Então é importante você ter essa estratégia, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira questãozinha, que diz o seguinte. Um projétil ele foi lançado obliquamente em relação ao solo, em um local onde a aceleração da gravidade ela é constante e a resistência do ar desprezível. Considerando essa situação hipotética, bem como a mecânica clássica e áreas a ela relacionadas, julgue o item que se segue. Durante todo o movimento, a aceleração vetorial do projétil será constante. E aí? Você concorda com isso? Vamos lá. Quando a gente tem o lançamento de um projétil, você vai ter que considerar dois eixos, certo? Você vai considerar o eixo X e você vai considerar o eixo Y. Beleza? Quando você lança esse objeto obliquamente, que foi o que a questão falou aqui, ó, o lançamento oblíquo, ele vai fazer essa ideia de parábola. Ó. Lançamento oblíquo, o objeto vai, tarará, 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 pam. Ele vai fazer essa conversão aqui, faz isso. Certo? Isso aqui é um lançamento oblíquo. Então vamos supor esse objeto estava aqui, depois de um certo tempo esse objeto estava aqui, depois de um certo tempo esse objeto estava aqui, depois ele estava aqui, depois ele estava aqui, depois ele atingiu o solo, certo? No lançamento oblíquo já é bisurado. Você vai considerar o seguinte, você vai considerar o eixo Y, certo? E você vai considerar o eixo X. No eixo X, é importante você anotar. Eixo X, vai anotar que a velocidade ela é constante. No eixo Y, a velocidade ela varia. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui a velocidade é constante no eixo X, então você vai ter Vx, você vai procurar fazer aqui Vx, certo? Vx, 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 correto? Então, em x a velocidade ela vai ser constante. Então você vai ter um movimento que a gente diz que é uniforme. No eixo y é que você tem que ter cuidado, porque no eixo y, o que é que acontece? A gente tem a aceleração da gravidade, que informalmente falando a gente diz que ela aponta para baixo, certo? Então o que é que acontece? Se eu abandono essa caneta de uma certa altura, o que é que ela vai fazer? Cair, porque existe algo puxando ela. Diz que é a aceleração da gravidade, esse objeto vai descer com a aceleração da gravidade. A força é a força gravitacional, né? Então, quando eu lanço esse objeto, que ele falou aqui na questão, quando eu lanço esse objeto vai, aí tu vê que ele vai diminuindo a velocidade, aí começa a cair. Então, o que é que acontece? A gente diz que ele vai perdendo a velocidade em y, né? Ela começa maior, aí vai diminuindo, aí ele chega um ponto que ele para no ar, você não consegue observar, mas ele para. Para quê? Para inverter o movimento. Ele está subindo, para inverter o movimento ele começa a descer. Então, é muito comum a banca cobrar essa ideia aqui, de lançamento oblíquo. O que é que você tem que saber? Que na altura máxima, que é esse ponto aqui, ó, vou marcar para você aqui, ó. Vamos considerar que aqui é a altura máxima. Professor, que é essa altura máxima? A altura máxima que o objeto atingiu, lá nessa altura máxima ele vai inverter o movimento, ele vai começar a descer. Olha o que é que você tem que anotar? Que na altura máxima, ó,
que na altura máxima, a velocidade em y é zero. Ou seja, a velocidade na vertical é zero, a horizontal continua tendo. Então aqui ele começa, vou só colocar aqui da mesma cor, né? Não, na verdade é essa cor aqui, ó. Ó, aqui começa VY, aí aqui já diminui, VY vai diminuir a velocidade. Aqui o VY, ou seja, a velocidade na vertical, ela vai ser zero. Aí aqui ela começa de novo, ó, só que agora ela inverteu o movimento, vai estar para baixo. VY, certo? VY, beleza? Então, a aceleração vetorial, que ele disse aqui na questão, ó, vamos lá, eu tenho a aceleração vetorial e eu tenho a velocidade vetorial. A aceleração vetorial e a velocidade vetorial é considerando essas duas componentes. Quais componentes, professor? A componente em y e a componente em x. Beleza? Eu considero as duas. Eu dizer que a aceleração vetorial ela vai ser constante, isso aí está certo ou não? Ela está constante? A velocidade vetorial? Eu não posso dizer que ela vai ser zero, né? Eu posso dizer que na altura máxima a velocidade vetorial é zero? Não, porque aqui eu continuo tendo a velocidade em x. Beleza? Eu posso dizer que a velocidade vetorial na altura máxima vai ser zero? Eu posso dizer que a velocidade vetorial na altura máxima vai ser zero? Não posso. Certo? Por que eu não posso dizer? Porque ainda, certo? Porque ainda existe a velocidade no eixo x, né? Porque a velocidade no eixo x ela é o quê? Constante. Entenderam aí? Então é importante você fazer aí essas anotações. Certo? Porque aí a banca cobra muito. Muitas vezes você não tem que saber o cálculo. Você tem que saber aí a parte teórica também, tá? Então nesse caso, a velocidade, a aceleração vetorial ela vai ser o quê? Constante. Então o item aqui é o quê? Certo. Certo? O item aí vai ser correto. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Continuemos. 2. Um projétil foi lançado obliquamente. Aqui a ideia é o seguinte. A banca Sebrasp, né, na prova, muitas vezes ela utiliza o mesmo conceito para 3 questões. Então você vai ler a mesma coisa 3 vezes. Tá? Mas ela pergunta coisas diferentes. Óbvio, né? Um projétil ele foi lançado obliquamente em relação ao solo, em um local onde a aceleração da gravidade é constante, né? A aceleração da gravidade, você já conhece, né? Que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a resistência do ar desprezível, considerando essa situação hipotética, bem como a mecânica clássica e áreas relacionadas, julgue o item que se segue. Na posição da altura máxima, a força resultante é nula. E aí, a força resultante vai ser nula? A força resultante, você já conhece, de acordo com a segunda lei de Newton, né? É massa vezes aceleração. Como é na vertical, né, que a gente vai considerar aqui, eu não posso dizer que na altura máxima a força resultante vai ser o quê? Vai ser nula. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque na altura máxima eu continuo tendo a aceleração da gravidade. Então, na vertical não vai mudar. Eu vou continuar tendo a aceleração da gravidade. Então, para ser nula, a aceleração da gravidade tinha que ser quanto? Tinha que ser igual a zero. E ela não é. Ela vai ser aquela, tem valor aproximado, né, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, na altura máxima, então veja que muitas vezes a Sebrasp aí, ela vai estar jogando o mesmo enunciado, perguntando várias coisas de forma teórica que você não precisa resolver nenhum cálculo. Mas só que você precisa entender do movimento, do lançamento, das velocidades em Y, em X, precisa saber o que acontece na vertical, precisa saber o que acontece na horizontal, tá? Então, sobre a altura máxima, você tem que saber que a aceleração lá vetorial ela não é nula, que a velocidade vetorial ela não é nula, certo?
você tem que saber na altura máxima a velocidade em y é zero. Então, muito cuidado. Se a banca disser na altura máxima a velocidade vai ser zero, cuidado, está errado. Na altura máxima a velocidade que é zero é a velocidade no eixo y, é a velocidade na vertical, porque eu continuo tendo velocidade na horizontal, que é a velocidade em x. Tá? Então a força resultante ela não é zero, porque ela depende da aceleração, e a aceleração ela não vai ser o quê? Ela não vai ser nula. Então, né, na altura máxima a força resultante será nula? É errado. Certo? Não será nula, porque eu continuarei tendo aí a aceleração da gravidade. Fechou? 3. Mesmo enunciado. Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível. Considerando essa situação hipotética, bem como a mecânica clássica e as áreas a ela relacionadas, julgue o item que se segue. Na posição da altura máxima, a velocidade vetorial é nula. Ó, de novo. Ó. A velocidade vetorial ela é nula. Vou colocar aqui, ó. Vetorial diferente de zero. Diferente de zero. Tudo isso aqui na altura máxima. Certo? Então, na altura máxima, a velocidade vetorial é zero? Não. Na altura máxima, eu não tenho a velocidade em y, mas eu continuo tendo em x. E a velocidade vetorial, certo? Que a gente considera, seria a velocidade em x mais a velocidade em y. Então, ela não é nula. Tá bom? Porque eu continuarei tendo aí a velocidade no eixo x. Belezinha? Entenderam aí? Então, vê só questãozinha teórica. Tudo isso aí foi da prova da PRF. Então, ele diz aqui que na altura máxima a velocidade vetorial é nula. Você vai marcar que é errado. Fechou? Próxima, questão número 4. Um veículo de 1000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático é de quanto? 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se o veículo estiver sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança sem derrapar. E aí? Tem rumo? Isso aí está certo ou está errado? Então aqui já é uma questão que tem um pouco de cálculo. Então eu vou te passar aqui um bizu, certo? Para você responder esse tipo de questão toda vez que a Sebrasp pedir, sei lá, fazer curva sem derrapar, fazer curva com segurança. Existe uma fórmula pronta. Eu, logicamente, eu vou te mostrar, né, como é que chega a ela, porque é importante você entender esse trajeto, mas que depois você vai precisar utilizar só o resultado final que eu vou te mostrar. Beleza? Pois bem. Bom, aqui a questão, ela trata de uma situação de um movimento circular, né? Provas da Sebrasp, essa é uma das poucas bancas que ainda cobra, né, essa ideia de movimento circular, de força centrípeta, né, de aceleração centrípeta, certo? É importante você saber essa ideia do movimento circular. O que é uma força centrípeta, né? É aquela força que te puxa para o centro. Quando você vai dobrar uma curva, né, no seu carro aí, você tem aquela força que te puxa para o centro, para evitar de você, né, sair fora da pista. Essa é uma força centrípeta, né? Bom, hoje, né, nós temos algo muito importante na natureza, que é o atrito, né? Se não tivesse o atrito, a gente não andaria. Por exemplo, você pega seu carro, né, no momento que está chovendo muito, tem muita lama, ele vai ficar o quê? Patinando, deslizando, ele vai atolar, né? Então, pisou no acelerador, ele vai só patinar. Por quê? Porque a lama, o atrito é muito baixo. Então o pneu não vai ter aquele atrito para, digamos assim, grudar e ter força para se deslocar. Então a pista, né, ela é feita aí com um determinado coeficiente de atrito para os carros conseguirem tracionar. Então você imagina uma carreta, né, uma bitrem super carregada numa subida bem íngreme. Se o atrito ali não for muito bom, né, o que vai acontecer? Os pneus vão patinar e ela não vai para lugar nenhum. Experimente caminhar descalço
num momento assim, num cômodo de uma casa que está lá cheio de sabão. Você bota muito sabão em água sanitária, isso vai escorregar. Então a ideia do atrito é isso. Então, para o carro fazer uma curva sem derrapar, ele precisa de duas situações. O que é que você tem que imaginar? Que para ele fazer a curva com segurança sem derrapar, a força de atrito vai ter que ser igual à força centrípeta. Então vamos lá. Olha só. Para ele não derrapar, fazer a curva com segurança, a força centrípeta tem que ser igual à força de atrito. Certo? Aí você precisa lembrar, logicamente, né, das duas fórmulas. Força centrípeta, massa vezes a aceleração. Qual é a aceleração? É a centrípeta. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Força de atrito, você lembra que é o μ, né, vezes a normal, que é a normal, é o peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Chegou aqui, você simplifica massa com massa, fica com velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Desse lado ficou quem? Ficou μ vezes g. Bora ajeitar isso. Velocidade ao quadrado. Passar para cá é melhor. Vamos lá. Velocidade ao quadrado. Aí você vai passar o R multiplicando, que é o raio, certo? O R é raio. μ vezes g vezes o raio. Como é que eu faço isso aqui? O V, né, passa a raiz quadrada. Vai ser a raiz quadrada de μ vezes g vezes o raio. Bom, tu só precisa decorar essa parte aqui. Certo? Então essa aqui é a parte, é a fórmula que você precisa decorar. Toda vez que a Sebrasp colocar uma questão que falar fazer curva com segurança, fazer curva sem derrapar, você vai ter essa fórmula aqui. E o que aqui me diz, professor, essa fórmula? Que aqui é a velocidade máxima que você consegue dobrar uma curva sem derrapar. Então, por meio dessa fórmula, você calcula qual a velocidade máxima que eu posso fazer uma curva que eu não vou derrapar. Pronto, essa aqui. Velocidade máxima é igual a raiz quadrada de μ, g, r. O μ é o coeficiente de atrito, por exemplo, que a questão me deu, 0,60. O g, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o R é o raio, certo, dessa curva, por exemplo, aqui na questão 50 metros. Beleza? A velocidade máxima para eu fazer sem derrapar, tá? Existem diversas maneiras, né, de você responder a questão, porque ele quer saber o seguinte: se o veículo estiver sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, ele faz a curva sem derrapar? Né? Essa é a pergunta. Beleza? Como é que... Tem várias formas de eu fazer essa questão aqui para provar isso, né? Mas uma maneira que a gente pode fazer é o seguinte. Olha para essa fórmula aqui, ó. Olha só para ela. O que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio? É a aceleração centrípeta. Então ela é igual a quanto? A μ vezes g. A aceleração centrípeta é igual a quanto? Essa é a maneira mais rápida, mais fácil de fazer. Vai ser o μ, que é 0,60. Vezes g, que é 9,8. Certo? Então a aceleração centrípeta vai ser quanto? Vai ser aí 5, alguma coisa, né? Vai ser 5, alguma coisa. Beleza? Você pode transformar aí, por exemplo, numa notação científica, certo? Que aí fica mais fácil no momento da... Ou então fazendo a bruta mesmo, né? Mas aqui vai dar um valor de aproximadamente 5,88 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração centrípeta que ele pode fazer a curva sem derrapar. Olha o que é a pergunta. Vamos lá. Olha a pergunta. Se o veículo estiver sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8, ele faz a curva com segurança sem derrapar? Certo. Ele pode fazer a curva até quando a aceleração for de aproximadamente 5,88. Ele faz essa curva com segurança. Então, com 4,8 ele pode fazer com segurança? Pode, porque ele pode ir até o 5,88. Então essa é a maneira mais fácil de você fazer, porque ele perguntou da aceleração centrípeta. Agora, se ele pergunta a velocidade máxima para ele fazer a curva com segurança é de tanto, aí não, aí você ia usar essa fórmulazinha aqui.
certo? Mas eu utilizei a expertise de olhar aqui, dizer que o V ao quadrado sobre R aceleração centrípeta, do outro lado ficou 1000 vezes G. Pronto, eu calculo a aceleração centrípeta dessa situação, tá? Dessa situação. E aí vai ser o 5,88. Belezinha? Tranquilidade, né? Show de bola? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Beleza? Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. Questão número 5, né? Um veículo de 1000 kg, mesmo enunciado, né? De massa, que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de 50 metros com uma velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo os pneus, né, do veículo e a pista é 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Você já sabe. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui ele quer saber o seguinte, se a aceleração centrípeta é superior à gravitacional. Qual é o valor da aceleração gravitacional? Já está aqui. Certo? Já está aqui. A gente vai calcular o valor da aceleração centrípeta e aí vai descobrir se ela é maior ou não do que a gravitacional. Beleza? Então a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado. Cadê a velocidade? 54 km, né, por hora. Dividido pelo raio que está aqui, que é 50 metros. Qual é o detalhe? Ó, uma coisa básica, vamos lá. A gente está... Estou ministrando aula para você aqui para o concurso da PRF. Então vamos lá. Não se admite você não saber conversão de unidades. Beleza? Porque você vai precisar simplesmente, basicamente, em todas as questões. Então essa parte de converter quilômetro para metro, centímetro para metro, quilômetro por hora para metro por segundo para quilômetro por hora, isso aí tu já tem que saber indo e voltando. Certo? Isso aí você já tem que saber indo e voltando. Então 54 existem aquelas velocidades em que a banca Sebrasp vai trabalhar com uma frequência maior. Por exemplo, 36 km por hora, 10 metros por segundo, 54 km por hora, 15 metros por segundo, 72 km por hora, 20 metros por segundo, 90 km por hora, 25 metros por segundo, 108 km por hora, né, 25 metros por segundo e por aí vai. Então você já tem que saber essa parte básica, tá? Então você observa que aqui está em metro e a velocidade em km por hora. Então você vai ter que transformar, é mais fácil, né? Essa aqui já está na unidade, beleza? Transformar 54 km por hora para metro por segundo, que você já sabe que são 15. Então 54 km por hora corresponde a 15 metros por segundo. 15 ao quadrado dividido pelo raio, que é 50. Beleza? Tranquilidade até aí? E aí, pela tabuada, você já sabe que 15 vezes 15 é quanto? 225. 225 dividido por quanto? Por 50. Certo? Aí você vai descobrir o valor da aceleração que? Centrípeta. Isso aqui vai dar quanto? 4,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração centrípeta. E a aceleração gravitacional é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Compare isso aqui. Ele está perguntando, ele está dizendo o seguinte, ó, o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à gravitacional. Errado. Por quê? Porque a aceleração centrípeta ela é o quê? 4,5. A gravitacional é 9,8. Então, a centrípeta é inferior, certo? É inferior à gravitacional. Beleza? Show? Próxima questão, questão número 6. A corrida é uma excelente atividade física. Ajuda a melhorar a concentração, acalma a mente e diminui o estresse, além de liberar no cérebro aí, os hormônios endorfina e dopamina. O etíope, aí, esse nome eu não vou faço nem rumo de como se pronuncia, né? Um dos maiores maratonistas da história, obteve um recorde mundial na Maratona de Berlim, em 2008, com um tempo de
2 horas, 3 minutos e 59 segundos. Ah, ladrão, menino. 49 quilômetros. 42, né? Nesse tempo aí. Considerando que nessa situação o percurso da maratona tenha sido 42.195 km, assinala a opção que apresenta o valor mais próximo da velocidade média desse atleta é de 5,7. Ou seja, ele está dizendo que a velocidade média do atleta vai ser de 5,7 metros por segundo. Bora ver se é, né? Essa aqui é muito boa, né? Questãozinha do movimento uniforme, velocidade média. A velocidade média vai ser a variação do espaço pela variação do tempo, certo? A velocidade média vai ser variação do espaço. Como ele está perguntando um valor aproximadamente, ó, um valor mais próximo, aí o que é que acontece? Você tem que ter também, né, uma expertise. Porque a banca Sebrasp, ela é mala. Ela botou o tempo 2 horas, 3 minutos e 59 segundos e botou 42,195, né? Você sendo um aluno aqui da tribo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os valores inteiros. Então, eu não vou pegar e dividir 42,195. Não, como é um valor aproximado, né? Ele quer que o concurseiro pense assim, ó. Eu vou dividir 42 km por 2 horas, certo? Esquece o 3 minutos e 59 segundos, que isso aqui tu vai se embananar. Uma prova de estratégia, né? Todo minuto é importante. Então, você vai fazer isso aqui. 42 dividido por 2. Certo? Que vai dar quanto? 21. É isso? 42 por 2. 21. Professor, mas por que você não transformou em metro por segundo? Ora, porque aqui está em quilômetro, aqui está em horas. Deixa desse jeito aí. Pode deixar. Por quê? Está na mesma unidade. Ah, mas a resposta é em metro por segundo. Tá, agora é mais fácil eu transformar somente esse valor em metro por segundo de uma vez só, do que transformar 42 km em metro e 2 horas em segundos. Certo? Então, 21. Aí você tá, ó, quilômetro por hora, metro por segundo. Para você sair de quilômetro por hora para metro por segundo, vai fazer o quê? Dividir por 3,6. E você está em metro por segundo e quer ir para quilômetro por hora, vai multiplicar por 3,6. Belezinha? Tranquilo? Então é o único momento que você vai mexer com vírgula, né? Ele está em quilômetro por hora, né? Quilômetro por hora. Aí você vai dividir por 3,6, porque você quer ir para uma unidade menor. Certo? E realmente você vai observar que quando você dividir 21 por 3,6, vai dar exatamente um valor realmente aproximado aí, né, de 5,8. Então vai dar um valor de aproximadamente, como ele quer aí, né? 5,8 metros por segundo. Beleza? Então, realmente aproximadamente 5,7. Então o item está o quê? Certo. Beleza? Questão bem básica aí, tá? Velocidade média. Próxima questão, questão número 7. Suponha que simultaneamente um carro parta de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade constante de 120 km por hora, certo? Por que ele botou a menos 1? Porque ele deixou aqui multiplicando, né? Mas o correto, né, seria correto também, né? Na verdade, 120 km dividido por hora. Mas como ele botou a hora aqui na frente, por isso que ele usa, né? Quando sobe aqui não vai custar negativo, então por isso que ele colocou H-1, certo? Porque ele botou aqui multiplicando. E outro partiu do Rio de Janeiro a São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora, ambos seguindo pela mesma estrada. Com base nessas informações e sabendo que a distância de São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue o próximo item. Se um carro que partiu do Rio de Janeiro, né, gastar 3 horas para ir até, faltou separar aqui, São Paulo na mesma estrada, a velocidade vai ser superior a 160 km por hora. Bora ver, a velocidade média. Igual a ΔS pelo ΔT. Velocidade média vai ser o quê? A velocidade média é do percurso total. Qual é a distância total de São Paulo para o Rio de Janeiro? 400 km. E o tempo total? 3 horas. Beleza? Professor, por que aí você não vai mexer com 1 metro por segundo? Porque a resposta está em quê? Em quilômetro por hora. Certo? Isso aqui vai dar um valor de 133,3
metros por segundo? Não, porque a resposta é em quilômetro por hora, não precisa mexer. Então aqui fica em quilômetros por hora. O que foi que ele afirmou? Que a velocidade média desenvolvida por ele será superior a 160, errado. Vai ser de aproximadamente 133,3, não superior. Beleza? Mais uma, né? O mesmo enunciado. Vamos ler só a parte aqui do enunciado final, porque esse aqui a gente já leu, né? Isso, né? Que tem um carro que vai do Rio de Janeiro para São Paulo, né? O outro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aí vamos lá. Se o carro que partiu de São Paulo, ele percorre 100 km com a velocidade de 100 km por hora, 200 km com a velocidade de 50 km por hora, então para conseguir fazer o trajeto em 5 horas e meia, o motorista no último trecho deve desenvolver a velocidade superior a 180 km por hora. Vamos lá. Trecho 1, o que é que ele está dizendo? No trecho 1, ele parte, se ele percorre a distância de 100 km. No trecho 1, percorrendo a distância de 100 km com velocidade de 100 km por hora. Uma velocidade média de 100 km por hora, certo? No trecho 2, ele percorre 200 km com a velocidade de 50 km por hora. Certo? E ele tem o último trajeto, que é o terceiro. Ele diz assim, ó, se para conseguir fazer o trajeto em 5 horas e meia, ele deve fazer com essa velocidade. Vamos ver aqui. Meu jovem, de São Paulo para o Rio de Janeiro são 400 km. Ele já viajou 100 mais 200, já viajou 300. Quanto falta para completar o último trajeto? Falta 100 km. Ele está afirmando que se para fazer o trajeto em 5 horas e 30 minutos, 5 horas e meia, ele precisa estar com essa velocidade. Então, nesse caso aqui, qual vai ser o tempo restante? Ora, se são 5 horas e meia, né? Vai ser qual o tempo restante? Não sei. Mas eu tenho como descobrir o tempo 1 aqui e tenho como descobrir o tempo 2 aqui, certo? Quando eu descobrir o tempo 1 e o 2, eu sei quanto tempo está faltando. Aí eu só calculo aqui através dessa fórmula da velocidade média. Beleza? O tempo 1 aqui, quando você fizer a formulazinha, ó, velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, você vai descobrir que o ΔT, fazendo meio pelos extremos aqui, ó, ΔT vai ser quem? Vai ser o espaço, é isso, dividido pela velocidade, certo? Então, 100 dividido por 100, primeiro trecho, 1 hora. 200, né, que é o espaço pela velocidade. 200 por 50, 4 horas. 4 horas foi o tempo que ele levou no segundo trajeto. Meu amigo, se é para ser 5 horas e meia e ele já usou 1 hora aqui, mais 4 aqui, já usou 5. Só tem quanto tempo? 30 minutos. E é a mesma coisa de 0,5 horas. Como é que calcula a velocidade média? A velocidade média é o ΔS, e é quanto? Eu botei para km por hora aqui, perdão. É o espaço. Viu? Beleza? E falta 100 km, beleza. 100 km é o que falta e o tempo que ele tem? 0,5, velocidade média. Se fosse por 1 dava 100, pela metade fica 200. Então a velocidade vai ter que ser de 200 km por hora para ele conseguir fechar esses 400 km, né? Em 5 horas e meia. Né? E aí ele está dizendo que o motorista no último trecho deve desenvolver uma velocidade superior a 138 km por hora. Verdade. Porque a velocidade tem que ser de 200 km por hora. Beleza? Tranquilo? Então veja, é muito comum, né, aparecer esse tipo de questão aqui de velocidades em trechos, mas ao mesmo tempo é uma questão aí muito simples, né, sem muito mistério. Beleza? Então aqui a gente descobriu os trechos de cada período, a gente descobriu aí quanto de tempo que faltava e a gente descobriu faltando 100 km, né, que era a distância restante. Essas informações aí você tem que matutar. Aí ele precisa fazer o último trecho, ele precisa correr quanto tempo, né? E numa situação real, viajar 400 km em 5 horas e meia é relativamente tranquilo, né? Rapaz, e aqui eu saí, oh meu Deus do céu, aqui é quilômetro, presta atenção aqui, ó. 200 km.
Joguei quilômetro por hora. Porque, por exemplo, percorrer 200 km a 50 km por hora é demorado. Então aqui, como ele usou... Aqui até que foi razoável, né? Até que foi razoável para o primeiro período. Só que o segundo ele viajou muito, mas com a velocidade de 50 km por hora. Não estava morrendo. Aí gastou 4 horas. Aí para percorrer 100 km em 30 minutos, é chão, meu amigo. Em 30 minutos. Você tem que realmente, ó, a velocidade tem que ser aqui média. 200 km por hora. Beleza? Então o item aí está certo. Certo? Beleza? Então é isso, meus amigos. Fico por aqui. Foi só um demonstrativo. A gente vai ter muitos encontros aí, entendendo essas questões, vendo como é que a banca Sebrasp cobra, tá? Lembrando, chama um dos vendedores aí, ó, para você adquirir a melhor preparação aí para o concurso da PRF. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Espero ter contribuído aí com o seu aprendizado. Tamo junto. Rumo à aprovação PRF. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!